Você já percebeu que quase todo mundo hoje fala a mesma coisa? Você pode ser qualquer coisa. Basta acreditar. Sonhe grande. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém gosta de fazer. E se isso não for totalmente verdade? E se essa ideia, que parece tão motivadora, estiver, na prática, sabotando a sua vida? Porque existe uma diferença enorme entre sonhar e viver de fantasia, entre ter ambição e fugir da realidade, entre construir algo sólido e apenas repetir frases bonitas. Talvez o problema não seja que você sonha pouco. Talvez o problema seja que você não aprendeu a lidar com limite, responsabilidade e força. E se você não entender isso, vai continuar preso em dilemas, sempre escolhendo entre ou isso ou aquilo, sem construir nada de verdade. Hoje eu quero te mostrar por que nem tudo é possível e por que aceitar isso pode ser exatamente o que vai libertar você. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te explicar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga suas decisões, seus limites e o rumo da sua vida. Deixa eu começar com uma pergunta simples, mas eu quero que você responda com honestidade. Quantas vezes você já deixou de tentar alguma coisa porque concluiu que não era o possível? Não porque você tentou e falhou, não porque você se dedicou e não conseguiu, mas porque antes mesmo de começar, você decidiu que não dava. Existe uma ideia muito popular hoje em dia de que você pode ser qualquer coisa. Basta querer, basta acreditar, basta visualizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito com clareza para você. Nem tudo é possível. E isso não é uma ofensa. Não é pessimismo. Não é falta de fé. É maturidade. Você nasceu em circunstâncias específicas, em um lugar específico, em uma família específica, com um corpo específico, com talentos e limitações concretas. Você não existe no abstrato. Você existe dentro da realidade. E quando você ignora isso, você começa a viver de fantasia. Existe uma diferença brutal entre sonho e delírio. Sonho dialoga com a realidade. Delírio briga com ela. Sonho exige execução. Delírio exige aplauso. E a maioria das pessoas não quer executar, quer ser vista executando. Quer o palco, quer o reconhecimento, quer o resultado final, mas não quer o processo invisível que constrói qualquer coisa sólida. Você olha para Thomas Edison e pensa, ele acreditou. Você olha para Einstein e pensa, ele teve uma ideia genial. Mas ninguém romantiza as décadas de tentativa, erro, fracasso, humilhação e repetição. As pessoas não falham porque não sonham grande. Elas falham porque não suportam o processo pequeno. E aqui começa o problema. Você diz que quer mudar de vida, mas não suporta o treino, não suporta o estudo, não suporta o desconforto, não suporta começar pequeno. Então, você cria um dilema elegante para justificar sua paralisia. E esse dilema tem duas letras. Ou, você começa a viver como se toda decisão fosse um sacrifício trágico. Eu faço faculdade ou trabalho? Eu caso ou invisto em mim? Eu empreendo ou fico no emprego? Eu sigo meu sonho ou pago minhas contas? De onde veio essa ideia de que a vida é uma sequência de abismos? Quem disse que você precisa jogar uma parte da sua vida fora para ter outra? Muitas vezes o ou é preguiça disfarçada de reflexão. Porque no fundo, o que você quer dizer não é ou, é nem. Nem trabalho direito, nem estudo de verdade, nem empreendo seriamente, nem me comprometo profundamente. O ou vira uma desculpa sofisticada para não fazer nenhuma das duas coisas. E sabe por quê? Porque fazer as duas exige força. E é aqui que a conversa fica desconfortável. O maior problema não é falta de oportunidade, não é falta de sonho, não é falta de motivação, é falta de força. Força para sustentar responsabilidade, força para aguentar pressão, força para executar mesmo sem aplauso, força para continuar quando ninguém está vendo. Você diz que quer crescer, mas não quer ficar desconfortável.
Você diz que quer ser respeitado, mas não quer ser testado. Você diz que quer liberdade, mas não quer disciplina. E isso não existe. Liberdade sem disciplina é fantasia. Respeito sem esforço é ilusão. Crescimento sem desconforto é propaganda. Existe também um medo silencioso que quase ninguém admite. Medo de dar certo. Sim, porque dar certo exige mais responsabilidade, mais exposição, mais cobrança, mais expectativa. É mais confortável permanecer mediano. É mais seguro não se destacar. É mais fácil justificar a estagnação com frases como "não era o momento" ou "as circunstâncias não ajudaram". Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. As circunstâncias são reais, mas não são sentença. Você não controla onde nasceu, mas controla o que faz com isso. Você não controla todos os limites, mas controla o quanto desenvolve suas capacidades dentro deles. Aceitar limite não é desistir, é parar de expedir energia brigando com o impossível e começar a investir no possível. E o possível, quando bem executado, é poderoso. Você não precisa ser um gênio mundial, precisa ser competente no que faz. Você não precisa ser o melhor do planeta, precisa ser melhor do que ontem. Você não precisa de um grande porquê místico, precisa aprender o como. Como eu faço melhor? Como eu treino mais? Como eu organizo minha rotina? Como eu desenvolvo essa habilidade? Quem vive de porquê se frustra. Quem vive de como, constrói. O medo domina quem vive de intenção. A ação dissolve o medo. Sempre. E existe um detalhe importante. A vida não é uma sequência de escolhas excludentes. É uma construção progressiva. Você pode trabalhar e estudar. Pode começar pequeno e crescer depois. Pode ter estabilidade enquanto desenvolve algo paralelo. Pode integrar responsabilidades. Mas isso exige maturidade. Exige parar de dramatizar cada decisão. Exige parar de transformar tudo em crise existencial. Exige parar de esperar se sentir pronto. Você nunca vai se sentir totalmente pronto. Competência não nasce da confiança. Confiança nasce da competência. Primeiro você faz, depois você se sente capaz. E não o contrário. Existe um conceito muito simples que poderia mudar sua vida se você levasse a sério. Fale rápido. Teste, execute, descubra logo se funciona. Não passe 10 anos planejando algo que você nunca colocou em prática. Tentou de verdade e não deu certo? Ajusta, muda a rota, aprende. Fracasso não é descobrir que algo não funciona. Fracasso é nunca sair do lugar porque você preferiu o conforto da dúvida. A segurança parece atraente, mas a segurança excessiva encolhe a vida. Força expande. Sempre que você puder escolher entre proteger sua zona de conforto e desenvolver sua capacidade, escolha desenvolver sua capacidade, porque a zona de conforto encolhe com o tempo. A força cresce. E no final das contas, uma vida sólida não é construída com grandes discursos, é construída com pequenas execuções repetidas. Treino, estudo, trabalho bem feito, responsabilidade assumida, compromisso sustentado. Não é glamouroso, mas é real. Você não precisa ser extraordinário para o mundo inteiro. Precisa ser sólido na sua própria realidade. E quando você para de viver como se tudo fosse impossível, quando para de usar o "ou" como desculpa, quando para de esperar se sentir pronto, algo muda. Você começa a agir. E quando você age consistentemente, você constrói. E quando você constrói, você deixa de ser espectador da própria vida. No final das contas, vencer não é nunca cair. É não viver à margem. É olhar para trás e poder dizer: eu fiz, eu tentei, eu executei, eu assumi. Não foi o medo que decidiu por mim. Não foi a fantasia que me enganou. Não foi o "ou" que me paralisou. Fui eu. E isso já é uma vida muito mais forte do que qualquer sonho bonito jamais poderia oferecer. E no final das contas, se você prestar atenção em tudo o que foi dito aqui, vai perceber que o ponto central não é diminuir seus sonhos, é amadurecê-los. Não é dizer que você não pode crescer,
É dizer que crescimento exige realidade, força e execução. Não é sobre aceitar uma vida pequena, é sobre parar de viver de fantasia e começar a construir algo sólido. Você não precisa ser tudo, mas precisa ser inteiro naquilo que faz. Não precisa viver preso no ou, precisa aprender a integrar, executar e sustentar responsabilidades. Esse vídeo foi inspirado no livro Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo Marcilli, uma obra que provoca justamente esse tipo de confronto. Menos ilusão, mais realidade. Menos discurso, mais força interior. Vou deixar o link para comprar o livro, caso você queira se aprofundar ainda mais nessa visão de vida. Se essa mensagem fez sentido para você, então já sabe o que fazer. Deixe o seu like, isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas.